aqui. No nosso roteiro está previsto a gente almoçar no Druan, que é onde é o restaurante aonde desde o fim do século XIX, acho que vocês leram Proust, né? Em algum Acho momento que do vai ser o ponto ataque. alto. Vocês leram, né? Então, imagine, assim, a escolha do Proust como Goncourt lá em 1919 foi nesse restaurante. A escolha da Simone de Beauvoir, é isso, é um restaurante desde sempre os jurados se reúnem para escolher o Goncourt, que é o principal prêmio literário da França, né? E o que mas assim, o que eu acho que é muito característico da França, que foi ano passado eu fui pela primeira vez para a porta do Drouin assistir, porque a gente tinha justamente essa autora que vai estar, eu acho que eu já posso dar o spoiler que vai sair essa semana o anúncio. A gente tem uma autora que vai estar na Flip e pela primeira vez, né? Que é a Natasha Paná. E ela era uma das favoritas pro Goncourt ano passado. Então eu fui pra porta. Falei, não, eu tenho que ver isso ao vivo, eu não posso. Então foi a primeira vez que eu fui ali pro Duruan, 2 horas antes do concurso ser anunciado. E aí você vê o negócio e fala, gente, isso só na França. Uma multidão de gente ali na porta Uhum. esperando. Eles botam alto-falantes do lado de fora. E fica todo mundo, e quem é? Quem que você acha? Tá torcendo por quem? As pessoas realmente torcendo. Tipo, Copa do Mundo, francesa, sabe? É Não, eu tô legal. torcendo pro Laurent Movinier. Ah, não, eu tô torcendo pro Emmanuel Carrère. Ah, eu tô torcendo pra Natasha Paná. E essa coisa, assim, que burburinho, uma galera na frente. Aí passava as pessoas que são de fora e falavam, gente, por que é essa multidão na frente do restaurante às 11 horas da manhã? Um monte de velhinha, mas um monte de velhinha, velhinha de amiguinha, com um caderninho. Gente, aí da hora o alto-falante começa a falar e tem um preâmbulo enorme, uma tensão, porque com quantos votos, que não sei o que não sei o que lá. Todas as explicações, até vinha o nome do vencedor. Eu achei sensacional como experiência e muito revelador disso que é a França. Assim, é isso, o dia do Goncourt é um dia que tem gente que pega dia de férias, que não vai trabalhar, que sai de casa velhinho, pra ir pra porta do restaurante, que é um evento, né? Assistir ao vivo. Ao vivo sair, não basta ficar em casa e ver o jornal, não. Vai lá pra porta. Isso mostra, revela, né, essa coisa do Francisco Literatura. Então acho que vai ser bem especial esse TAC em Paris, porque Paris é uma cidade muito literária, né? Ainda que o grupo de vocês esteja para muito além das leituras relacionadas à França, a França é um país que conseguiu, que se construiu dando dessa ideia de ser um país que é literário, uma sociedade que é literária, que é referência literária para o mundo. É o país que mais venceu prêmios Nobel de Literatura até hoje. E a literatura é um elemento da identidade deles. Então, pra gente que gosta disso, né, que se dedica, que participa de clube, que tem uma relação com a literatura que é paixão também, né? É muito, E muito, no muito momento a gente está legal. lendo o Zola, o Ah, segundo então, do clube. É, tudo a ver. tudo a ver. A gente, inclusive, vai falar dele, vai passar por lugares que ele passou também. É muito especial, assim, sentir essa energia, né? Não é só o. É sentir essa energia, assim. Eu acho que vai ser muito, muito, muito legal. Então, mas assim, a ideia hoje nem é só ficar falando. É ouvir vocês também, né? Ouvir quem não me conhece, que quer tirar dúvidas. Eu trouxe aqui uma certa apresentaçãozinha só para vocês verem algumas coisas, quem não está familiarizado com determinadas coisas que eu cito. Aqui é a BNF Richelieu, que é um dos lugares que a gente vai, é uma biblioteca linda. Eu brinco que essa biblioteca é uma espécie de palácio, né? Como se o país construísse um palácio para abrigar os livros. Isso mostra também, né, o peso que é dado, o valor que é dado aos livros, porque você constrói uma espécie de castelo para colocar os livros dentro. E, e não sei se vocês viram a abertura das Olimpíadas em 2024, aquela cerimônia. Fiquei comentando simultaneamente, né, pelo Paris Stories. E tem uma hora muito louco isso, gente. Que país vai fazer uma abertura de Olimpíada e numa hora lá do clipe aparece essa biblioteca, tá aquele personagem que passava de lado pro outro, tá dentro dessa biblioteca e tá com o livro do Dame Ernaud na mão. Aparece o lugar. Gente, que loucura. Só a França pra enfiar isso no meio da abertura das Olimpíadas, né? Um negócio muito, muito. Mas é bem representativo, porque a abertura de Olimpíada é isso, a gente mostra pro mundo quem a gente é, né? O Brasil vai falar do samba, vai falar da nossa identidade, a França vai falar de livro.
na abertura das Olimpíadas. Então, eu acho que é legal a gente fazer essa semana de imersão e de ir vendo isso melhor mesmo na prática. Eu vou mostrar rapidinho, mas vocês fiquem super abertos para me cortarem, tá? Se vocês quiserem perguntar alguma Tá, coisa. Aqui eu só tá. reforcei o que vocês já sabem, o que eu coloquei no nosso passeio. Tem uma lista de livros também que eu coloquei lá no PDF, que é uma sugestão que depois vocês podem pensar junto comigo se vocês querem ler todos ou se não, se fica só uma bibliografia de sugestão para quem está vindo. Isso tudo Uhum. pode ser pensado junto com vocês. Aqui são as coisas que podem ser incluídas depois também. Quando for chegando mais perto, a gente Uhum. pode ir vendo dentro do grupo quem quer fazer essa aula de champanhe, quem quer fazer algum outro museu, enfim, a gente pode ir adaptando, principalmente para quem vai ficar mais tempo, né? As viagens de grupo que eu já fiz, geralmente tem gente que chega antes, uma parte do grupo chega antes e quer se juntar para fazer mais alguma coisa, isso pode ser possível, isso é possível também. E a gente vê um pouco mais para perto. E aqui é programação por dia já. Tem uma outra coisa assim, que essa programação é uma programação que é uma sugestão que pode vir a, eventualmente a gente pode inserir ou alterar coisas. Por que que eu digo isso? Porque esse ano, por exemplo, a viagem que aconteceu literária foi exatamente no dia 17, começou dia 17, e coincidiu com o Salão do Livro de Paris, que é a Bienal do livro deles, mas assim, que é isso, as autoras, boa parte das autoras que a gente tinha lido e discutido estavam lá, tipo a própria Natasha Paná, a Melina Tomb, um monte de autoras importantíssimas que estavam lá dando sopa. Então a gente falou, não, a gente tem que ir pelo menos um dia, ou uma tarde que seja. Aí a gente foi, todo mundo tirou foto, autografou os livros e mesmo para quem não fala francês, é essa experiência de ver a feira lotada de gente, de ver quem tá velhinho, tá criança, o que que tá fazendo sucesso, o que que não tá na França, o que as pessoas estão comprando. É legal como experiência, né? Olhar uma feira de livro fora do Brasil, como é que é? Como é que é essa experiência que a gente tem tanto dentro do Brasil? Como é que é? Não sei, não diria Flip. Eles têm até uma feira que é parecida com a Flip, que aconteceu agora, que chama Étonnant Voyageur, que é uma feira que acontece em Saint-Malo, que é uma cidadezinha linda de praia também na Bretanha, pequenininha, que lota pro festival. Então me faz muito pensar na Flip. E esse festival, esse Salão do Livro de Paris seria a nossa Bienal, né? É um mega evento que acontece no Grand Palais, que é lindo. Vocês sabem o que é o Grand... alguém, vocês têm a Sim. imagem do Grand Palais? Aquelas coisas de vidro assim em cima. É um escândalo, um escândalo. Então esse ano a gente foi, se cair, né, a gente der a sorte de ano que vem cair dentro da nossa viagem, a gente tenta adaptar, muda uma coisa de lugar, tira aqui, bota lá, bota um dia com mais coisa, outro dia, pra gente incluir, por exemplo, a Feira do Livro. Então, alguns ajustes aí que a gente pode vir a fazer, mas nada que vai prejudicar, pelo contrário, sempre para enriquecer. E para vocês, assim, a viagem que eu fiz esse ano foi uma viagem mais voltada para mulheres escritoras. Para o TAC, eu pensei no roteiro mais amplo, porque eu sei que é um clube que lê tudo, né? Tem o TAC clássicos, tem literatura contemporânea, tem tudo. Então eu tentei fazer um roteiro que trouxesse também as mulheres, pelo menos um diazinho aí de consagrado a essas autoras francesas, e mais aberto para falar também de outros temas dos escritores, dos clássicos. Então, um pouco de tudo, assim. E então, aqui a descrição do roteiro que vocês já receberam e já estudaram. E aí, o que que eu posso fazer de explicações? Por exemplo, o Museu d'Orsay, eu botei porque tem muito a ver com. Por isso que eu botei visita temática, né? Talvez a ideia seja olhar coisas específicas dentro do Museu d'Orsay esse dia, porque tem muito a ver com Hemingway, com o que ele fazia quando estava em Paris, né? Com a Paris dele, que era não o Museu d'Orsay, porque não existia ainda. Nessa época, o Museu d'Orsay era uma garra de trem, né? Mas o acervo do Museu d'Orsay, dos impressionistas, ficava no Museu de Luxemburgo, no Jardim de Luxemburgo, e era muito importante para o Hemingway esse movimento de olhar os impressionistas, porque os impressionistas são inspiração para eles, no momento em que ele está aqui em Paris. Ainda é um movimento novo, relativamente novo para a história da arte, e revolucionário que rompeu com padrões, que ousou peitar a academia, os critérios artísticos da época, e isso é inspirador para o Hemingway, para o jovem Hemingway.
que tá se sonhando ainda escritor, que tá imaginando que ele também pode revolucionar a literatura do seu país. Então, essa coisa do olhar os impressionistas é alguma coisa que o próprio Hemingway faz. Então, é como se a gente estivesse um pouco fazendo como ele, né? Vivendo a Paris que ele viveu. Olhando esses impressionistas que para ele foram tão inspiradores e tudo. Por isso que eu botei também aqui o Closerie dele lá, que é um restaurante que tá para muito além, assim, um restaurante incrível, tudo que ele tem de história é assustador. Mas se a gente pega especificamente no caso do Hemingway, é onde ele escreve, né? Quase que o escritório dele. O Hemingway achava que o Closerie dele lá era a casa dele, ele ia para lá escrever. Ele conheceu o Fitzgerald lá, eles trocaram ideias um sobre o livro do outro. Então é a segunda casa do Hemingway. Tem algumas coisas que eu coloquei no roteiro que são especiais por isso, porque tem bastante ligação com o que está sendo proposto anteriormente, em termos de passeio e tudo isso. E, e bom, o que mais eu acho que eu preciso explicar aqui? É a mesma coisa aqui no Rocher de Cancale, é um restaurante citado pelo Balzac. Os personagens da comédia humana frequentam, vão pra lá. Então também é muito, muito legal. E talvez mais legal ainda, porque é mais antigo ainda, né? Que esses restaurantes que a gente está acostumado a relacionar com literatura, o Demagot, o próprio Coserri de Lilá e outros. Então o Rocher de Cancale eu botei ali por causa disso também. E, enfim, a ideia é um pouco que tudo esteja ligado, né? Os passeios históricos com as nossas experiências de restaurante, com os museus e bibliotecas e livrarias. Tá tudo um pouco nesse contexto de conhecer essa relação da França, que é única, com a literatura. Inclusive explicar, quando a gente estiver no nosso passeio mesmo aqui em Paris, vai ter todo um momento, esse primeiro momento aqui, esse primeiro dia que vai ser de entender historicamente como é que se constrói, né, esse protagonismo literário da França no mundo e por quê, né? Em que momento, que reis, com que objetivo, como é que isso vai tendo continuidade até chegar nos dias de hoje, né? A França até hoje, é um dos pilares da política externa francesa. E eu hoje posso falar na condição de editora, que eu não podia antes, quando tudo isso surgiu na pandemia como projeto e tal. Hoje eu tenho uma compreensão também de quem trabalha com literatura, né? Que é entender que um dos pilares da política externa francesa, a França não é mais uma potência econômica, né? A França não é uma potência militar, não tem condição de brigar com Trump, não tem condição de brigar com Putin, não é nesse campo que a França vai se sobressair, é na cultura, é na literatura, no restaurante, na sofisticação. Então, essa política é um pilar central da política externa deles, né? E isso se traduz em auxílios, por exemplo. Né? A França paga os direitos de publicação para várias editoras, inclusive para Paris Histórias. Claro, eles lançam editais. Se você está querendo publicar um livro que está de acordo com a política cultural deles, né, uma autora ou autor que eles querem exportar para o mundo, eles podem subvencionar isso, ou subvencionar uma tradução, ou subvencionar uma vinda de uma autora, a Natasha Paná, vindo para a Flip, em grande parte com o dinheiro da Embaixada Francesa. Não é a Flip que paga. E por que a França tira dinheiro do bolso para trazer esses escritores? Porque interessa para a França disseminar a sua literatura pelo mundo. Porque isso é poder, isso é o que a gente chama em relações internacionais de soft power. É o soft power que a França tem ainda no mundo. Essa coisa a gente olhar para a França e falar: ó, caramba, literatura. Caramba, os escritores franceses. É isso. Esse é o poder que eles ainda exercem no mundo, né? E isso é construído historicamente. A gente vai falar bem disso na viagem, principalmente nesse primeiro dia. E é isso. A gente vai conversando, vai desenvolvendo tudo isso. E tenho certeza que vai ser bem rico, assim. Foi bem legal esse ano. E com vocês vai ser mais ainda, porque Marcela e eu é um bate-bola tão antigo de tanto tempo, então ver isso se concretizar numa viagem com TAC vai ser incrível, maravilhoso. E aí, bom, aqui uma sugestão de livros que eu trouxe. Esse aqui não está publicado ainda em português, mas é um livro acontecimento, assim. Eu vou tentar, inclusive, fazer de tudo para esse livro já estar traduzido quando vocês vierem e para a gente conseguir conversar com a Laura Alcoba, porque tem uma parte do grupo que viu ela, né, lá em Petrópolis. E esse próximo livro dela, ela me contando ali, né, fora da câmera, né? A gente passou muito tempo junto, uma semana juntos nessa viagem. E eu acho que eu contei isso pra Marcela no almoço que a gente teve em Petrópolis. Que a Annie Ernaux teve acesso a esse livro, ao Parla Forêt.
e escreveu uma carta para Laura Alcoba, assim, uma carta dizendo que o livro dela era um milagre, que ela tinha ficado completamente mexida, que de agora em diante tudo que a Laura Alcoba escrevesse ela iria acompanhar, assim, um negócio emocionante, que eu fiquei imaginando como é que ela não morreu, como é que ela tá aqui de pé me contando essa história inacreditável, é uma história forte, assim, bem, bem forte, mas é um livro incrível, incrível que a gente vai acontecer da gente conseguir discutir com ela ano que vem também, porque a Laura Ocoba é isso, né? Ela já é de casa, então facilita também esses encontros, né? Essa minha faceta editora facilita essa parte, que essa parte da viagem seja plausível. E, e E com aí agora se mostrando. Fala, a Marcelo. Karine também, né? Karine também, Karine esse ano foi. E é isso, a Karine é super celebridade aqui, né? Eu diria que no Brasil, se bobear, a Laura Alcoba é mais conhecida do que a Karine, mas aqui na França, nossa, tem nem comparação. A Mas a Karine. gente conseguiria, você acha, esse Acho que encontro com sim, ela? acho que sim. Esse ano ela topou, ela ficou super tocada no final com Que o que o legal. grupo falou. Ela viu que todo mundo leu, que as perguntas foram pertinentes, que as Que pessoas ficaram legal. emocionadas, sabe? Tinha uma juíza no grupo, e os livros dela geralmente têm juízes, né? No Foi coisas personagens. humanas que vocês discutiram? A gente leu os dois, na verdade, a gente discutiu Coisas Humanas, mas a Aline, que é essa menina, ela leu Coisas Humanas, depois ela comprou A Decisão. E o A Decisão é uma juíza antiterrorismo, né? Que tá ali num dilema se a pessoa vai reincidir, se não vai, se vai cometer um atentado, se não vai. Essa é uma das histórias, claro, tem várias outras. Mas eu ouvi isso da Aline e ouvi isso da Heloísa, que é uma outra aluna minha que também é juíza, assim, que elas ficaram impressionadas com o quanto que a Karen Twill ela é bem-sucedida em trazer de fato as emoções que eles experimentam quando estão nesse dilema de julgar, de é inocente, é culpado, de presidir um júri, de. A gente acabou de, aliás, ver isso semana passada no Brasil, né? O quanto que deve ser duro, sofrido e violento estar nessa posição. E a Aline falou: Nossa, esse livro mexeu comigo. Eu às vezes parava e tinha que chorar. Porque eu nunca me tocou tanto um livro, nunca um livro conseguiu captar tão bem como eu me sinto em determinados momentos exercendo a minha profissão. Então, ela falou isso, aí a Karine ficou super emocionada, e ela também. Enfim, foi incrível enquanto com a Karine. Então, eu acho que ali as portas se abriram. Ela provavelmente vai estar muito mais aberta para um Ah, que novo legal. encontro com leitores brasileiros no ano que vem. Acho que tem tudo para dar certo. Tudo pra dar certo. Quem não leu, Carinho leia, vocês vão adorar. Não sei se todo mundo já leu. Eu sei que Acho Marcela já que leu todo mundo Coisas leu Coisas Humanas. Humanas. É. Não? Foi o encontro que a gente fez contigo. É, eu me lembro. Super me lembro. É. Me lembro. Tem Coisas Humanas e A Decisão é muito bom também. É um livro muito, muito impactante. Então, aqui, ó, botei algumas fotos do hotel que a princípio estaria no nosso roteiro. É um hotel simples, mas um hotel bem direitinho. Todo mundo se sentiu super contemplado, sabe? Porque é Esse é muito o no padrão de centro. quarto que está previsto no nosso É, valor? exatamente. É um quarto assim. Não sei se todos desse mesmo tamanho, porque esse aqui parece ter duas camas, talvez seja o quarto maior do que duplo. Sim, é. Mas é esse padrão de Uhum. qualidade, digamos. Aqui é onde é o café da manhã, que é uma salinha pequenininha, assim, mas tudo tava super gostoso. Um dia eu tomei café com elas lá. É um hotel 3 estrelas, não é um hotel luxuoso. Mas um Uhum. hotel que super cumpre a função, Sim. sabe? Eu achei uma boa, assim, que a gente foi bem atendido no final, deu tudo certo. Aí aqui algumas fotos da viagem, aqui é a Academia Francesa de Letras, que também é um dos pontos altos da viagem, é muito legal visitar a Academia Francesa de Letras. Esse passeio é um passeio que a gente pega, um passeio guiado, que é em francês, mas não tem problema, porque depois no final eu faço um resumão, reúno todo mundo na praça e faço uma espécie de mini aula resumindo o que a pessoa falou. E o funcionário do Institut de France que fez com a gente esse passeio é um cara muito bom, muito bom. Eu achei excelente a aula. E olha que eu sou chata. Eu sou a rainha de pegar esses passeios guiados e achar horroroso. Mas esse eu achei o cara bem bom, assim, bem, bem, bem competente. Então esse é um dos pontos altos. Essa é a biblioteca mais antiga da França, a biblioteca Mazarine, que era do cardeal Mazarin, né? Um cara que foi um dos conselheiros do Luís XIII, imaginei.
Isso lá no século 16 para 17. Então, assim, o que o cara falou que tem aí, tem esboço do Leonardo da Vinci, tem coisa do Gutenberg, é inacreditável em termos de acervo. Inacreditável. A gente não pode, obviamente, ter acesso, mas só de saber que a gente está ali, né? Entre essas prateleiras já dá uma sensação muito, muito interessante. Aqui é o lugar onde eles deliberam. Aqui, se eu não me engano, pera, tem um assento do Vitor Hugo, que eu não vou me arriscar a dizer qual é, eu acho que é esse aqui. O assento onde ele sentava na Academia Francesa. Muito legal, acho que vocês vão adorar. Essa visita é uma visita que abre já com o pé direito a viagem. Aqui também, de novo, mais algumas fotos da Academia Francesa, da biblioteca, essa é a Biblioteca Mazarina. Aqui tem um videozinho que eu não consegui passar, não sei por quê, mas eu depois vou passar do meu telefone direto pro grupo, que aí vocês Hum, veem os videozinhos que a gente fez, pra vocês terem uma ideia. Aqui eu encontro com a Karine, tá vendo? E hum. deu tudo certo esse dia, porque a gente marcou no Jardim de Luxemburgo, tava um dia lindo de sol. A gente foi pra uma parte mais escondidinha, super tranquilo, ouvindo o pássaro cantando, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Aí aqui as fotos do grupo, tá vendo? Falando com ela como é que a gente fez uma roda. Ela foi super acessível, respondeu super as perguntas. E no final é isso, no final do dia ela me escreveu, cara. E ela não é essa pessoa muito. Se fosse a Laura, não me surpreenderia, mas a Karine é muito, assim, muito, muito, muito celebridade. Ela é mais conhecida, agora não sei, talvez agora pau a pau, mas por exemplo, um Edouard Louis, que no Brasil é um fenômeno. A Karine Tune na França era muito mais conhecida do que o Edouard Louis, por exemplo, muito mais. Ela é convidada para ser júri de Festival de Cannes, ela é muito mais conhecida. Então, eu ainda fiquei meio assim, será que. Não, ela foi super acessível, foi super. E no final do dia me escreveu para dizer que tinha ficado tocada, que tinha gostado muito, que tinha sido especial. Então, foi bem Tudo em legal. francês. Tudo em francês e eu traduzindo. Ela falava, parava, aí eu dizia, Tá, ela disse isso, papapá. E a gente fez assim, eu fiquei meio que ali de tradutora do tá. francês para português, de português para francês. As alunas que fazem aula de francês tentaram dar uma, perguntar Treinadinho. em francês mesmo, gastar o francês ali com a Karine. Mas eu fiquei fazendo esse papel de tradutora para todo mundo poder aproveitar, para ser um negócio legal para todo mundo, né? Bom, aqui é a Biblioteca Sainte-Geneviève, que é uma biblioteca incrível também, que fica ali em frente à Faculdade de Direito da Sorbonne, perto do Panteão. Foi uma visita muito legal que a gente fez também, aprendi mil coisas, esse decor, por exemplo, com essas lâmpadazinhas azuis, que a gente vê em Harvard, vê em Londres, a referência foi essa biblioteca da Sainte-Geneviève. Foi daí que todos esses arquitetos que foram construir as bibliotecas pelo mundo foram pegar as referências. Então, é uma biblioteca que tem uma visita guiada muito boa também. Várias histórias interessantes são contadas. Então, esse foi um outro momento super especial da viagem. Aí, aqui, a visita de livrarias, eu coloquei ali a Delaman, que é a mais antiga de Paris, que a gente certamente vai passar. Certamente vai visitar. Aqui, a Laura, a gente conseguiu encontrar a Laura um dia. A gente não conseguiu um encontro exclusivo com a Ah, Laura, porque ela estava às vésperas de vir para o Brasil, justamente. Então ela estava enrolada, fechando, ela é professora na universidade, fechando o curso e tal. Mas a gente viu que ela ia estar à noite num lançamento e a gente foi, invadiu o lançamento dela e as meninas conseguiram conversar, pegar autógrafo, foi bem legal. Tipo, conseguiu ver a Laura também. E aqui a gente na frente do Collège de France, que é uma instituição incrível, que vocês vão conhecer melhor a história num dos nossos passeios guiados. É uma instituição importantíssima para a vida intelectual francesa. Aqui a BNF Richelieu, né, que estava ali no meu primeiro slide, mas isso assim, não é nem sombra de tudo, eu só peguei algumas coisas. Tem muita coisa que não tá aqui. Aqui o Druan, o famoso restaurante, para a porta da onde a gente vai no dia que o Goncourt é decidido, onde os jurados decidem o Goncourt. E eles decidem, por isso que a ideia era um pouco simular isso, né? Eles vão para lá para almoçar, almoçam, aí começa, come, bebe, sabe que francês sem vinho não foi almoço, né? Não foi refeição. Começam a manguaçar também enquanto estão comendo aí começa a votação, só que a votação nem sempre sai na primeira rodada, né? É tipo igual Papa, né? Claro que é menos gente, são 4 candidatos só que ficam até a final,
Mas pode ser que não saia, não saia, não saia, não saia entre os, se eu não me engano, são 10 ou 12 jurados. E eles ficam revotando, revotando. E nessa, manguaçando, no final já estão muito mais pra lá do que pra cá. Então tem várias histórias bem engraçadas sobre como é que deve acontecer esse ritual, é o verdadeiro ritual. Aqui também é um vídeo que eu não consegui carregar, mas que eu vou mandar pra vocês, que é o garçom servindo a gente de champanhe, assim, a gente bem se sentindo como se os jurados fôssemos nós. E a gente fez uma votação aí. Então, se vocês quiserem fazer, sei lá, tem um clube TAC, os últimos livros que vocês leram, vamos votar o que eu mais gostei. Simular, né? Como Legal, se existisse um prêmio Goncourt nosso. É bem legal também, é bem legal, porque dá legal. briga, dá empate, daí "Ih, votou em fulano, não acredito." Enfim, é muito legal. A gente fez isso nessa. E aqui as fotos do almoço no Senna, que também é muito, que aí é o final da viagem, tá todo mundo felicíssimo, super entrosado. É muito legal esse passeio. Esse é um passeio que eu digo que é um clichê que eu adoro. Adoro. As pessoas perguntam, faz cruzeiro no Senna? Faz, faz. E quando é um grupão assim, então aí, cara, é genial. É muito, muito, muito legal. Então, aqui só algumas fotos, eu não botei várias coisas, não botei o salão do livro, enfim, mil coisas que eu também não queria ficar enchendo vocês de conteúdo, queria deixar vocês me ouvirem, né, e me perguntarem coisas, né. Mas só para vocês sentirem um pouquinho do gostinho, foi uma experiência inesquecível. Ai, maravilhoso. Já dá Achei vontade tudo de ir, né? perfeito. Dá vontade de ir Achei tudo amanhã, né? perfeito. É, tem como Começar, Longe. começa teletransportar. amanhã, não? Ô, Ô, Nath, deixa eu te Natália. perguntar. Ah, Você tá. acha. Ah, Fala. pergunta, vai, Não, Nath. depois eu falo, Má. Fala você. Você acha muito contramão, muita viagem, muito fora de tudo, a gente ir conhecer Ilha-Combré, a cidade do Proust? Porque a gente acabou de ler, né? Cara, eu acho possível. Eu acho que tem que ver como é que faz, se é possível ir de trem. Eu já tive gente, por exemplo, a Marta, que é a dona da janela, a mãe dela é uma super adoradora de Proust, tanto que eles tiveram um clube só de Proust lá na janela, né? E eu sei que quando elas vieram, elas tiveram que cotar um transporte privado que para pouca gente fica caro, mas se uma boa parte do grupo quiser ir, dá para cotar um transfer, por exemplo, uma van para ir levar e buscar e dividir o custo por todo mundo, é possível. Mas é tipo que é 1 hora daí, né? Não é longe. Isso ocuparia uma manhã ou uma tarde inteira, então. Ou então, quem quiser ir pode chegar antes e inserir essa atividade como uma atividade extra. Ah, Pode ser boa. uma boa ideia. Tá, boa. Ou antes ou depois, né? Tanto faz. Tá, Mas tá. pode ser uma boa Faz mais ideia. sentido. Né? É. Que aí é mais fácil, digamos, 6 pessoas se cotizam, cinco. Ou talvez nem precisem cotizar. Eu posso olhar se dá para ir de trem, o que é mais barato, mais caro, isso tudo eu posso ver para vocês. Mas a Tá, gente podia ver pode. essa possibilidade ali naqueles extras que você está Aham, prevendo. aham. Essa ida, eu tinha muita Essa, vontade de essa é conhecer. legal. E a própria ida para Guernsey pode ser legal também, né? Que é essa casa onde o Vitor Hugo morou Do Vitor durante, Hugo, né? durante todos os É. anos de exílio, que dizem que é Ah, sim. lindíssima. Verdade, assim. Dizem que é Então muito podia cotar linda. esses dois. Vou fazer isso. Vou descobrir quanto custaria, mais ou menos. Tá. E aí eu coloco para vocês como sugestão. Depois que o grupo já estiver inteiro formado, a gente começa a ir vendo esses Os extras, extras, quem né? se interessa também. Uhum. É só Tá bom. bom saber se a gente combina antes ou depois, pra não descasar, né? Exato, exato. Uhum. Depois, por isso que de repente tem uma pessoa já que comprou passagem, né? Eu acho. A Maiana. Maiana. Você comprou Maiana e certinho nos Rafa. dias ou comprou com uma certa reserva? Não, depois a gente vai pra Espanha. Ah, É, então. a gente chega, tem um dia antes, a gente chega dia 16. Aí tem o dia 17, que é a chegada de todo mundo. Eu acho que é bem, bem cravado, assim, né? Aham. Aí depois vocês vão para Espanha. Já no dia seguinte ao último dia. Eu não lembro se é o domingo, Ô, se Rafa, você a vai gente fazer sai esse domingo ou passeio também? segunda. É. Você vai fazer esses passeios também? Me pergunta, é interesse pessoal. Eu queria que meu marido fizesse também, mas ele tá com vergonha.
A gente vai se revezar nos passeios, porque a gente vai com a nossa filha. É. Lá nessa data ela vai ter 7 anos. Pois é, Então, aí a gente vai se revezar. Um dia vou eu, outro dia vai o Rafa, e aí quem não for vai ficar com a Clarice. Aí até a Natália falou que algumas coisas talvez ela pudesse ir, mas a gente está se organizando a princípio dessa forma. É, a minha dúvida era a seguinte, né? Porque tem o hotel, a princípio eu tinha pensado em alugar um Airbnb, Uhum. assim, um apartamento e tal, por conta de criança também. Aí eu queria saber, assim, como é que vocês costumam fazer o deslocamento até o local onde vai ser o passeio? Se já vão andando do hotel junto, aí se É, marca geralmente o sim. local. Geralmente a gente marca tipo 9 horas no hotel. Porque eu também não durmo no hotel, né? Então eu me programo para chegar às 9 no hotel e Onde do é o hotel a hotel? gente sai. Onde é o hotel? É em Saint-Michel, é quase em frente à estação Saint-Michel. Ah, É tá. perto da É, Sorbonne, né? do lado É, da Super Sorbonne. bem a localizado. gente ficou lá uma vez. É Cluny era a estação que a gente. Exatamente, é entre É. Cluny e Saint-Michel ali mesmo. Então, Ah, geralmente não, assim, a gente sai ótimo. todo mundo do hotel às 9, de lá a gente vai juntos e começa o dia. Uhum. Era a minha dúvida. É bom porque ele é bem central, então mesmo quem for ficar em outro local, né? Sendo em É frente ao fácil de metrô, já chegar. facilita bem. Ah, é fácil, é fácil. É super fácil. É bem fácil. E dá para fazer muita coisa a pé no entorno para quem estiver lá também. Assim, acabou um dia mais Uhum. cedo, tem muita coisa. Tem livraria, tem um Jardim de Luxemburgo para voltar, você tá perto ali, né? Ah, vi uma coisa no É, passeio do Remo e eu quero voltar para ver. Tá perto, dá para voltar sozinho. Eu achei uma boa escolha de localização. Funcionou bem. sim. Eu Não não sei se, tenho dúvida. não. Alguém tem? Não sei se mais alguém quer falar alguma coisa, quer Gente, perguntar alguma decidi que coisa. qual é Então, a a única dica que eu deixaria era essa, assim, É, para quem ainda não comprou passagem, se acha que tem que tem interesse em fazer coisas extras, dá uma esperada para ver se a galera vai comprar mais antes ou mais depois, aí vocês fazem juntos, né? Fazem essa gordurinha A toda já Dani que a acho gente que vai queria estar lá, né? falar e o microfone falhou, né, Dani? Eu acho Ai, que tá baixinho. Ah, eu é que não tô conseguindo falar mesmo. Deixa eu tentar aumentar meu som aqui. Eu queria saber um prazo que a gente tem para decidir, porque assim, até hoje eu não consegui decidir mesmo se eu vou com meu marido e aí levo as crianças, não levo as crianças. Então, tô tentando ver o que que a gente faz, o que que seria melhor. Mas como tá muito longe ainda, fica Tá difícil. longe, acho que até julho, assim, dá pra gente esperar um pouco, dá pra. O negócio é só que a partir num determinado momento eu vou precisar escrever pro hotel dizendo a gente precisa do bloqueio de tantos quartos, por exemplo, né? Dependendo do número de pessoas que reservaram com o hotel. Então, mas eu posso esperar um pouco em relação a isso ainda. Não, não acho que os nossos quartos estejam em risco nesse momento. Ótimo. tá ótimo. É isso, e depois se puder compartilhar a lista que você falou da bibliografia, que a gente vai já dando uma olhada. Tá, eu vou mandar Mas pra já tá vocês a essa lista sugestão. no grupo, Tá no Tá? não? PDF, eu Ah, acho, não né? Ou vi. não? Senão eu vou Ah, mandar tá. de Então eu novo. procuro. Não sabia que estava no grupo. Eu posso estar Tá. olhando. Não, eu quero saber assim, é a mesma lista que tá no grupo, não é? Essa? É a mesma lista, é É a a mesma mesma. lista. Isso. E aí o que a gente pode deixar de sugestão se não der tempo de ler todos os livros, que tem muita ali sugestão, de repente os livros de encontros com autoras, a gente tenta fazer uma leitura antes ou encontrar Sim. antes, Sim, isso com certeza. né? Faz um encontro É. virtual para preparar esse Vou nosso botar nosso esses livros aí encontro. tudo nos livros. Oi? O que, Dani? Vou botar os livros tudo aí nos livros do TAC. É, eu acho que tem que ser. Em julho tem a A gente. votação para o É, planejamento anual. É só. exato, tem que pensar nisso. Votar Tá nisso. inteligente, né? Tudo muito bem calculado. Sempre. É, super isso. Mas é isso. Obrigada, Então é isso. Natália. Obrigada, Imagina, Nath. gente, imagina. Era só Super pra. empolguei mais. Ai, que bom, que bom. A ideia era essa mesmo, dar um gostinho pra vocês da viagem.
Sim, e sim. reconvidá-las, todas vocês. Acho que vai ser realmente muito legal. Quando eu falei para Marcela disso em Petrópolis, eu falei, cara, esse grupo não se conhecia e eles saíram com uma conexão absurda. A gente tem um grupo de WhatsApp, elas ficam falando todo dia. Imagina vocês que já têm essa conexão, É. né? Que já estão É, chegando conectadas, que já estão chegando. É um negócio que eu não posso nem imaginar. com várias memórias afetivas das leituras que a gente leu. É, Sim. nossa, vai ser um negócio inacreditável, inacreditável. Eu Nath, acho eu vou te que. mandar mensagem para a gente agendar o Ah, encontro do Trópico da Violência Oba, contigo, antes da ótimo. Flip. Maravilha, maravilha. Está chegando, né? rapidinho. Vai ter algum passeio referente ao do mar? Vai, tem um dos passeios que ele tá, que não é só sobre ele, mas que é ele também, que Mas é também tá. sobre E ele. o Caminho também? Eu tô Camil, querendo não. abarcar todos. Eu acho uma boa ideia. Eu não sei se eu botei nominalmente, mas dá pra falar dele, Não, certamente só dá pra pra inserir, até saber. porque ele faz Ah, parte do por grupo da favor, Simone. excelente. Adoro. Vamos super. Eu topo tudo, gente. Eu topo tudo que vocês quiserem. Aliás, o Não, Camil, não vocês dá sabem que a muita primeira coisa liberdade, que não, que a eu. gente é meio É, você vai inimigas do botando tudo. fim. A primeira vez que me chamaram na Gallimard, vocês sabem qual é essa editora? A livraria, né? Não, é a editora. Editora. Eu vou mostrar pra vocês os livros. Esses A livros, ó, editora eu tô até Gallimard. com Esses bala livros forreca, esse livro da vermelhinhos, É, Laura. Não que tem sei se um vocês é que conseguem negocinho faz ver. tudo assim. igualzinho, assim, É tipo essa Penguin. capa aqui tá É que tá meio tá embaçado. embaçado. Se eu Aham. consigo tirar o embaçado Que é meu. do fundo, né? Deixa eu ver se eu consigo. Não, eu vou tirar aqui. É branco Ó, a é letra. essa capa. É. Ah, tá. Essa é a Gallimard, que é a editora mais famosa da França, disparada, mais tradicional. É a que publicou Proust, que publica Nirnaux, que publica, enfim. Eles têm uma casa lindíssima ali perto do Demagog, ali bem naquela região literária mesmo. Aliás, vocês vão descobrir que essa região é literária justamente por isso, porque as editoras ficavam ali. E um dia, como eu publico a Karen Will, que é deles também, e outros autores, Uhum. eles me chamaram para uma reunião pessoal, né, para eles me conhecerem. Cara, quando eu cheguei lá, me bateu um negócio, porque eu lembrei disso, né? Que nos anos 50 o editor da Gallimard era o Albert Camus. Imagina, se eu Olha! me vi 70 anos atrás sendo chamado para conversar com o editor. Era o Albert Camus. Hum. Apenas Ô, era o Albert Nath, Camus, o editor da Caramba. Gallimard. me veio uma coisa agora aqui que você falou do Hemingway. O Hemingway não é muito a cara do grupo, assim, porque toda vez que a gente bota ele em votação, ele não. Ele não entra. Coitadinho, Ah, vamos trocar ele então. nunca entra. E a gente está lendo Ulisses. Aham. Então, de repente, se pudesse fazer alguma coisa da Shakespeare Ah, mas a Co., gente falar super vai fazer Silvia, nesse passeio, né? É da nesse Silvia passeio que a gente Reed, vai. e aí botar o Ulisses, botar o Joyce também nessa Ótimo, jogada, maravilha. Vamos seria fazer bem isso. interessante. Vamos fazer isso. Vamos falar do. Porque Ah, a gente passa no lugar onde tem uma plaquinha dizendo aqui foi publicado Ulisses em 1922, que é a sede original da Shakespeare Co. Não é aquela Shakespeare Co que a gente Sim, vai. É a onde primeira, né? originalmente a Da livraria Odeon. ficava. É, na Rua de l'Odéon, exatamente. agora, enquanto estava falando sobre Hamilton, Hemingway, eu lembrei que ele tem um livro sobre Paris, né? É, Que é esse livro é Paris é É legal, uma uma chama Paris é festa. uma Esse eu ainda não festa. li, eu só vi Paris é uma É festa. muito legal. É Ah, um vale a livro pena, é leve de rapidinho de É uma ler. ler. É muito delícia de gostoso, ler. muito É. gostoso. Então, mas eu queria ir ao restaurante por causa do filme Meia-Noite em Paris, né? Aham. Que é onde eles se encontram, né? O Fitzgerald e E o o Hamilton Hemingway, exato, no filme. Não, esse restaurante é muito legal, até porque tem esse momento dos anos 20 do Hemingway, mas tem muita coisa. Você chega no restaurante, já dando spoiler pra vocês, tem o nome das pessoas que frequentavam, tem o Lenin frequentou aqui, Uhum. é isso, Simone de Beauvoir, Sartre, Hemingway, Eduardo Nesse dia Munch, vocês deixam a tudo que a gente Clarice sabe. com a babysitter. E Exatamente, vão os dois. exatamente. Esse almoço no Closerie ninguém pode perder, não Em dá pra que os perder. dois. É. Ou então vocês levam ela, eu levo a minha Ou filha, ela levar, fica de ou levar. babysitter, Ah, entendeu? maravilha. A gente... Quantos anos tem Maravilha. essa filha? A minha vai fazer 14. E a minha, Ah, esse é negócio grande. do Closerie de Lilá, eu tenho foto dela, porque quando eu cheguei aqui, ela tinha 6 anos e eu já comecei a trabalhar desde que cheguei, né? Eu cheguei, não tinha emprego, estava fazendo um doutorado, não tinha bolsa, precisava me sustentar. Comecei a fazer esses passeios temáticos pela cidade. E a minha filha era pequena, eu não conhecia ninguém, ela ia comigo, né?
Então eu tenho foto dela sentadinha ali na cadeirinha do Hamilton com a idade que vai estar tua filha, com 7 anos. Olha. É, no final elas aprendem muito, é muito bom, Nossa, né? Maria Assim, Luísa escutou umas 50 vezes essas aulas, assim, ela, quando aprende na escola para ela, ela fala, ih, professor, isso é tão óbvio. Que orgulho! Ela foi levada à revelia para essas aulas. muito bom, É muito bom. história para contar, né, É, Nath? muita, É isso muita. aí, para se orgulhar. Eu sou muito fã. Ai, meu É. Deus. E eu sua fã. Seu cubão aí, tá lindão até hoje de pé, maravilhoso. Não só de pé, mas crescendo, né, Marcela? Enorme. É, muito feliz com Não, isso é lindo tudo. isso, é lindo. É realmente palmas para vocês. Estamos Então tá, Nath, animadas aí com a viagem. obrigada. Obrigada pelo Imagina, seu imagina. Eu tempo, vou mandar obrigada por o. organizar tudo. Assim que terminar o download, eu mando lá no grupo pra galera poder dar uma olhada aí que não assistiu. Uhum. E aí vamos continuando, vamos formar esse grupo aí. Tá bom, combinado. Beijo, Tchau. gente. Beijo, beijo. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, Nada, tchau. imagina. Tchau.